A paz do Senhor, aqui é a irmã Josiane e hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse texto, esse versículo, ele está relacionado ao texto em que nos conta sobre a pesca maravilhosa. O que está acontecendo ali? Jesus está ensinando, Jesus está ministrando a palavra, está falando do amor de Deus e existe uma multidão que o segue. Mas essa multidão já está tão grande que ele se sente apertado. O versículo 1 nos conta isso. Diz que a multidão o aperta. E quando nós estamos ministrando, quando nós estamos falando ao público, a uma grande quantidade de pessoas, precisamos estar em um lugar em que todos nos ouçam. Os que estão próximos a nós e os que estão distantes também. Todos tenham a oportunidade de ouvir e de ouvir com clareza. E Jesus sentiu essa necessidade. Ele olhou e ele percebeu que haviam 2 barcos na praia. Então, ele vai até um dos barcos e pede para Simão, para que ele entre no barco e que afaste o barco da terra. E aí Jesus ministra a palavra. Creio que nesse momento Pedro, Tiago, João, todos estão ali ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo dos ensinos de Jesus Cristo. Creio que estão todos ali. Creio também que aos ouvidos deles também chegaram as notícias de milagres, de libertação, de cura. E quando termina esse momento em que Jesus está ensinando aquela multidão, Jesus percebe que Pedro, Tiago, João não haviam trago para casa o seu sustento. Haviam trabalhado. E qual era o sinal de que eles já haviam trabalhado? Eles lavavam as redes. Todo pescador, no final do seu trabalho, naquela época, ele ia limpar a sua rede. Ele ia lavar a sua rede. Então, o sinal de que eles já haviam terminado o seu ofício de pescar era eles estarem ali limpando. E não haviam peixes. Então, Jesus, ele faz o quê? Ele ordena a Pedro que ele novamente jogue a rede, lance a rede para pescar. E nós vemos que Pedro, ele diz para Jesus que trabalharam a noite toda e não apanharam nada, mas que sobre a ordem de Jesus, ele lançaria novamente a rede. E nós sabemos o que aconteceu. A rede veio tão cheia de peixes, tão cheia, que Pedro não deu conta de recolher todos aqueles peixes. Foi preciso chamar outros barcos, de maneira que todos viessem e ajudassem ele a puxar aquela rede. Por quê? Porque senão o barco ia afundar. Tamanho era o peso daquela pescaria. E aí entramos no versículo que nós lemos de início. Quando Pedro diz para Jesus, ele diz: ausenta-te de mim. Também no versículo diz que ele se prostrou. Nesse momento, Pedro, ele reconhece a grandeza de Jesus. Houve um grande milagre, que foi o milagre da pescaria. Mas também houve um segundo milagre, que foi Pedro se dobrando, reconhecendo a grandeza, a autoridade espiritual que estava sobre a vida de Jesus. Outro milagre que também acontece nesse momento é Pedro olhar para si e reconhecer a condição dele. Ele diz para Jesus: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador.
Só quem faz isso, amados, de trazer à nossa mente quem nós somos e como nós necessitamos, aleluia, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Naquele momento ali, está havendo um grande milagre da conversão. E Pedro está reconhecendo a sua posição e reconhecendo a grandeza do nosso Senhor Jesus. E não foi só ele. Nós vemos que o espanto, no versículo 9 diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pescaria que havia feito. No versículo 10, de igual modo, também Tiago e João. Então não foi só ele. Alcançou também a vida de Tiago, alcançou também a vida de João. Esses homens entenderam quem era Jesus. Era mais do que buscar um milagre para uma necessidade física. E não que Deus não faça por nós, porque nós vemos aqui que Jesus olhou, viu que não haviam pescado para o seu sustento e ele providenciou. Então, nosso Deus, ele providencia, ele cuida de nós na nossa necessidade, nas necessidades físicas que temos. Ele faz. Mas um outro milagre poderoso aconteceu naquele momento, que é os olhos de Pedro se abrirem, Pedro entender quem ele era e quem era Jesus. E assim também na vida de Tiago e de João. E olha, que coisa linda, né? Jesus fala para ele: não temas. No versículo 10, não temas. Não temas significa não tenha medo. De agora em diante serás pescador de homens. Naquele momento ali é revelado para Pedro o seu ministério. Lindo, né? Jesus, ele é assim conosco. Nós temos um encontro com ele, o Espírito Santo do Senhor abre os nossos olhos, nós entendemos quem nós somos, entendemos quem é Jesus, e Jesus nos traz para perto dele, tira todos os nossos temores, nos revela a vontade dele para a nossa vida e nos usa segundo o seu grande amor. É maravilhoso. Repare que a bênção de Pedro vem depois que se cumpre o propósito de Deus em relação ao barco. Deus tem um propósito na nossa vida, sempre tem um propósito na nossa vida. Jesus usou aquele barco para falar àquela multidão, para ministrar àquela multidão. Deus usa as nossas vidas conforme a vontade dele, sempre. Creia nisso, você que está ouvindo esse áudio. O Espírito Santo do Senhor nos revela quem é Jesus. O Espírito Santo nos revela quem somos. Jesus nos chama para próximo dele e nos ensina e nos mostra o que ele quer realizar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.